Sejam bem-vindos todos que estão acompanhando agora o nosso primeiro podcast, Vozes da Cultura. Essa ideia de podcast é para a gente mostrar o que a nossa cultura tem de bom, mas o melhor ainda é conversar com aquele que faz a cultura. Mostrar aquela pessoa que está... Muitas vezes você conhece o trabalho, você conhece a música, você conhece a atuação dela em frente a uma câmara, no teatro, mas a gente vai conversar sobre a história dessa pessoa, o fazedor de cultura, o ser humano que está por trás de tudo isso. E hoje, abrindo o nosso primeiro programa, o nosso primeiro episódio do nosso podcast, não poderia ser diferente, uma pessoa que tem contribuído bastante para a cultura do nosso estado, o audiovisual do nosso estado, ele, Sérgio Carvalho. Sérgio, meu amigo, seja muito bem-vindo, é uma alegria receber você, ser o primeiro, nosso pioneiro no nosso programa para esse bate-papo. Primeiro, uma honra, né? Eu acho que ter esse espaço para a gente poder falar sobre os fazedores de cultura. A gente tem muitas vezes aquela visão do artista, da celebridade, né? O artista que está no palco, mas a cultura ela é feita por trabalhadores da cultura. Sim, então acho que é um espaço, uma oportunidade também para esses fazedores de cultura, esses trabalhadores de cultura daqui do Acre, né? De Rio Branco, poder se apresentar mais um pouquinho. Então sou muito agradecido e muito honrado também de estar abrindo esse podcast, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a cena cultural local. E a ideia, né, é a gente mostrar quem é as pessoas, quem é o Sérgio, quem é o fazedor de cultura. Muitas vezes a pessoa conhece o trabalho, mas ele em si não conhece o ser humano que está ali por trás. E o Sérgio é roteirista, produtor, diretor. Como que o Sérgio se encontrou na cultura, nessa parte do audiovisual? Quando nasceu essa paixão? Eu sou uma pessoa da cultura desde que eu me entendo por gente, né? Sempre gostei muito de filmes, de leitura, literatura, né? Teatro, então eu sou um apaixonado mesmo pela cultura. Tive a oportunidade de estudar cinema, então minha formação profissional também é na área cultural, né? Eu sou formado em cinema, fiz faculdade no Rio e logo que me formei, me mudei para o Acre. Então está completando aí 20 anos quase, ou mais já, de que eu moro no Acre. Eu tenho mais tempo de Acre de qualquer outro lugar que eu já tenha morado continuamente, né? Então, e o Acre foi um estado que me acolheu, os fazedores de cultura daqui, desde que eu cheguei, a gente já fez muitas coisas juntos, né? Então fui muito acolhido pelo Acre, pelos fazedores de cultura local, né? Me considero hoje super acreano, conheço bem o estado, com o cinema, né? Que quem me traz para o Acre é o cinema. Eu vim acompanhando a atriz Lucélia Santos e uma amiga de faculdade que era assessora da Lucélia, que já tinha morado no Acre também, que é a Nicole Algrante, que me convidou para uma passagem da Lucélia, que viria exibir o filme dela, Timor-Leste, com um documentário, aqui no estado. E fui convidado para vir de videomaker, né? E quando eu cheguei, foi um momento também que o Acre estava ali com uma potência cultural, muita coisa acontecendo, uma efervescência, né? Cultural muito forte, né? Então foi amor à primeira vista, o Acre me atravessou completamente, né? Bebeu água do Rio Acre? Bebi muita água do Rio Acre, não teve jeito. Então não teve jeito, teve que ficar por aqui Exatamente. mesmo, né? Mas como foi esse primeiro contato, assim, que você, não, isso aqui é para mim, eu gosto disso aqui. Porque fazer cultura tem que ser por amor. Porque o cara olha assim, a cultura só faz por amor, porque não faz por dinheiro. Ainda mais no nosso estado, ainda mais aqui na região norte, a pessoa faz cultura por amor. O cara muitas vezes ele canta por amor, às vezes ele atua por amor, o artista plástico ele desenha por amor, porque não há aquela valorização, tanto de muitas partes do governo, independente do municipal ou estadual, e da parcela da sociedade de reconhecer. Então ele faz por amor. Quando foi esse momento que tu falou, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu amo, eu vou fazer isso aqui? Eu acho que cada filme que eu assisti na minha vida tocou meu coração, eu quero fazer isso, é isso que eu quero. E eu também tenho uma ligação com a literatura, né? O próprio Noites Alienígenas vem de um livro que eu escrevi, então eu acho que essa necessidade mesmo de expressão artística, né? Ou pela literatura e depois, né, pelo cinema, ela sempre esteve muito presente comigo. Então cada livro que eu lia, cada filme que eu assistia, e né, diversos diretores assim me inspiraram muito, como era um despertar. O Pedro Almodóvar, né, para falar no Brasil aqui, Walter Salles, né, tantos outros diretores assim que eu falei, caramba, é para isso que eu quero dedicar minha vida. Quem é o Sérgio? Olha, eu quero saber ainda. Essa pergunta é difícil. Eu acho que quanto mais a gente vai ficando com mais idade, menos a gente se conhece, né? E menos a gente sabe quem a gente é. Mas tentando aqui me definir um pouquinho, eu acho que eu sou
realmente um militante da cultura, um operário da cultura. Eu gosto muito de me colocar nesse lugar também, porque é muito trabalho. A gente faz por amor, eu acho que o amor ele que permeia tudo, né? Acho que em todas as profissões. Sim. Se você, onde você está trabalhando, você não tem amor ali envolvido, não tem um sentido, um propósito para estar fazendo, aquilo vai ser sempre uma dificuldade. Ai, meu trabalho, eu tenho que ir pro Sempre um trabalho. peso, né? E, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de trabalhar com o que ama, né? Então, nesse sentido, eu me considero privilegiado. Eu trabalho com o que eu amo trabalhar. Mas também me coloco como um operário da cultura, no sentido que é muito trabalhoso fazer cultura, né? Como você disse, é muito mal compreendido. A gente percebe que cada vez mais parece que o fazer cultural ele é mal compreendido, criminalizado muitas vezes. A gente tem visto um movimento muito triste de criminalização dos fazedores de cultura, né? Numa super deturpação do que é o fazer cultura, né? Viver de cultura. Então eu me coloco muito como um operário da cultura, né? E muitos temas, assim, eu acho que eu vivo o que me liga ao Acre, né? São as questões indígenas, são os povos tradicionais que vivem aqui, é essa floresta que tem uma população que vive nela, assim, das mais incríveis, né? Então, sou muito ligado às questões ambientais. A gente está aqui do alto do Museu dos Povos Acreanos, né? Vendo como o rio está absurdamente seco. Então, a gente está vivendo um momento muito delicado da história da humanidade, com as questões climáticas, né? Tanto começo do ano, alagação, agora uma seca absoluta. A gente tem visto o que tem acontecido na Amazônia. Quando você vê agora lá em Tefé, no Amazonas, mais de 100 botos mortos, né? Ali pelo aquecimento da água, aqui também no Rio Amônia. Então a gente está num momento muito delicado, num movimento que a gente precisa estar refletindo muito sobre fragilizado, né? esse planeta. Então acho que tudo isso são os temas que perpassam a minha vida e que ajudam talvez a me entender um pouco nesse planeta Terra. Qual foi o primeiro filme que tu produziu? O primeiro filme foi um curta da faculdade, assistam, está aí no YouTube, que chama E os Vivos Não Dançam em Noites de Chuva. Os Vivos Não Dançam em Noite de Chuva. É um filme bem com cara de estudante de cinema, bem experimental, né? Um filme que eu fiz, um curta-metragem ainda em época de faculdade, com muita liberdade criativa, né? Então, foi uma primeira experiência que eu tive ali em direção e roteiro, mas o que eu considero mesmo assim, o primeiro filme talvez no formato mais profissional, né? Menos ali universitário, estudante, foi uma animação, quando eu cheguei no Acre, praticamente nos primeiros anos que eu estava aqui, que chama Auara Nanê Putane, que é uma animação que conta o mito de surgimento da ayahuasca pela cultura Yawanawá. Então foi um desenho animado, né, que teve muito sucesso também, ele circulou por muitos festivais no mundo inteiro, né? E até hoje você vai no YouTube, assim, tem várias pessoas disponível no YouTube? Está disponível. Tem um canal no YouTube, o Sérgio? Não, esse eu tenho no Vimeo, mas esse do YouTube muita gente baixou. Então você digita lá, Auara Nanê Putane, um nome indígena, né? Você digita lá, você vai encontrar muitas versões dessa animação. Depois a gente vai deixar um link para a galera também que está em casa, quiser assistir depois, a gente vai deixar o link para vocês aí, tá bom? Sérgio, e aí quando você chega aqui no Acre, você vem a trabalho, acaba ficando, o que te chamou mais atenção aqui no estado? Sem dúvida nenhuma, foi os povos da floresta. Foi essa relação de estar numa cidade amazônica, com 14 etnias indígenas, ainda com povos não contactados, né? Então, foi a relação de amizade que eu estabeleci com os Axanincas, com os Yawanawás, com os Runicuins, né? Era um universo muito novo para mim, que de repente, eu sou do interior de São Paulo, né? Que de repente... Paulista. Fez muito sentido, assim, né? Tudo que eu tive a oportunidade também de conhecer, de conviver nas aldeias e também com seringueiros, né? Fiquei muito próximo dos companheiros do Chico Mendes, ali o pessoal da Reserva Extrativista, e todo esse universo, assim, realmente atravessou a minha... Foi uma missão muito profunda, né? Muito profundo. Estar no Acre foi muito profundo, também no momento político, que a cultura estava muito valorizada. Eu chego no segundo governo do Jorge, com muita coisa acontecendo, espaços culturais sendo inaugurados, né? Então era um momento de muita efervescência que estava acontecendo aqui. Eu acho que todo esse universo, né, esse momento que estava acontecendo aqui no Acre, junto com essa força que tem da própria tradição indígena, tradição ribeirinha, né, extrativista, tocou meu coração de uma maneira que fez eu repensar minha vida inteira. É muito novo ainda, estava com 20 e poucos anos, né? Saindo da faculdade, começando trabalhos em cinema no Rio, e eu realmente larguei tudo e falei, é aqui que eu quero.
Exatamente. Você produziu também alguns documentários, né? Qual desses documentários que tu produziu, que tu acha assim, ó, esse documentário para mim é a menina dos meus olhos? Eu acho que tem... Nossa, é difícil falar um, assim, porque cada um tem um sentido. Tem né? uma história. Tem um documentário que, para mim, ele é muito importante, que é sobre os companheiros do Chico Mendes. Eu fui entrevistá-los na Reserva Extrativista 30 anos depois do assassinato do Chico, né? Um momento que o Brasil também estava ali passando por uma pressão política muito, muito forte, né? Que é um empate. Então, esse documentário sobre os companheiros do Chico Mendes, realmente, toda vez que eu revejo esse, eu falo, pô, que bom ter tido a oportunidade de ter registrado essas pessoas, essa luta, né? Ter conseguido colocar na história também. Colocar na história, um documentário que também circulou em muitos festivais, que foi muito premiado. E uma série que eu fiz para as TVs, que se chama Nokunchai, que é sobre os povos indígenas daqui do Acre. E tem uma outra série, toda série documental, né? E tem uma outra série que eu gosto muito, que a gente está vivendo um período de tanta intolerância, de tanta dificuldade de diálogos, um Brasil muito polarizado. E essa série se chama O Olhar que Vem de Dentro. São religiões brasileiras pelo ponto de vista de crianças. Então são crianças falando sobre sua própria religiosidade, né? Mostrando essa diversidade que a gente tem no Brasil, essa possibilidade de compreender, porque eu acho que a criança está menos imbuída de preconceitos, né? Então são crianças muito especiais que ajudam a mostrar essa diversidade brasileira, e todas essas séries elas estão disponíveis também. O documentário não, o documentário ainda está em lançamento, mas as séries estão no Prime Video, no streaming. Então, para quem quiser conferir... Que quiser conferir, deixa só dar uma olhada lá, Olhar que Vem de Dentro, né? Olhar que Vem de Dentro e Nokunchai. Muito legal. Agora, a gente não tem como não falar. Falou de Sérgio Carvalho, a gente lembra de Noites Alienígenas. Como que nasceu e onde nasceu o Noites Alienígenas? Então, o Noites Alienígenas, ele nasce de um livro que eu escrevi com o mesmo nome, né? E logo no prefácio, o professor Marcos Vinícius, historiador, ele já dizia que era um livro-filme, que quando ele estava lendo, ele visualizava muito, né? E eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça. Falei, puxa, eu acho que o Noites é possível de roteirizar. No livro, eu falo de uma periferia muito com a questão da dependência química, que eu acho que é uma questão que a gente vive com muita intensidade aqui no Acre, né? E piorou. Se você vê hoje o centro da cidade, né? O quanto de dependentes químicos que estão ali vagando, e é um problema muito sério que a gente tem, de saúde pública principalmente, que Rio Branco tem enfrentado. E a gente é um estado que está aí fazendo fronteira com países consumidores, né, de droga, então a gente fica nessa rebarba, dessa violência, né, dessa droga que passa corredor, passa aqui pela região. Mas quando eu fui adaptar o roteiro, eu percebi que aquela periferia do livro, sei lá, 5 anos depois, já era outra. Né, que a gente estava sofrendo um impacto... A mudança social foi drástica. Drástica com a questão das facções criminosas, né, que migram do sudeste do Brasil para toda a região amazônica em busca de novos corredores de droga, enfim. E percebi que aquela Rio Branco que estava retratada no livro, aquela periferia já era outra. Então senti uma necessidade também de atualização no livro, e trazer esse tema também como uma denúncia, né? A quantidade de jovens que morrem nessa guerra insana, né? Que essa guerra às drogas, essa guerra entre facções, com a facção com o Estado, né? E acho que vai muito além das páginas policiais. Se a gente pensar que, de repente, toda uma geração se torna bandido, ou se alia sem fazer sem ter uma leitura social do que está acontecendo, qual que é o cerne da questão, a gente vai ter uma leitura muito rasa e muito simplista. Então, quando eu estava atualizando o livro, né, e criando ali o personagem daquele menino que depois ele acaba sendo assassinado, né, no livro, eu falei assim, puxa, é importante a gente falar que esses jovens que estão morrendo, que estão sendo aliciados pelo crime, eles têm mãe, eles têm amores, eles têm uma história que você humaniza. Então, é que sempre dizem, por trás dos números tem uma história. Exatamente. Eu acho que essa foi um pouco a intenção também do Noites, e por isso que ele vem comovendo tantas pessoas por onde ele passa. O filme está aí com 2 anos, né, praticamente 2 anos que ele foi lançado, circulou os principais festivais do Brasil, teve nas salas de cinema, está na Netflix agora. Hoje mesmo ele foi exibido em Milão, acabei de ter o retorno das pessoas que estavam lá assistindo. Vai ser exibido em Chicago, então ele não para de circular. É porque o tema, ele realmente, apesar de ser regional, sensível, ele também é né? universal, né? E tem tocado as pessoas. Sérgio, tu esperava essa explosão
do filme? Não, primeiro porque o Noites Alienígenas ele é um filme resultado, isso também é importante colocar, de políticas públicas para a cultura, pensou a descentralização do audiovisual, né, a cultura que foi tão massacrada aí nos últimos 4 anos, né, então o Noites ele é resultado de políticas públicas. Ele só aconteceu porque eu tive uma equipe que realmente foi muito sagaz, né, ali a Carla Martins como produtora, né, junto com Isa Amsterdã, Rose Farias, para falar as pessoas que estavam envolvidas aqui do Acre, foram muito mais pessoas, na Mariana Braga no figurino. Então, assim, com muita vontade de que o filme desse certo, né? E se juntou com parceiros também de fora do Acre, como Pedro Von Krug, que é o diretor de fotografia, e depois se associou ao filme também para a gente conseguir o filme chegar até o final com a força que ele chegou. Então foi um filme que ele é o resultado que eu vejo ali, um filme com baixo orçamento, um filme independente, né, de um edital que era um edital para filmes com pouco recurso e chegar ali, né, vou colocar, acho que foi o mais icônico ali, foi o Festival de Gramado, que eu já estava muito feliz de ter sido selecionado, né, como o festival mais importante do Brasil, que são um dos maiores da América Latina. E a gente sair ali com quase 6 prêmios, né, com 5 Kikits e uma menção honrosa, foi realmente muito forte, assim, acho muito significativo. Eu acho que traz também uma representatividade para o cinema que é produzido no norte do Brasil. A primeira vez não representa só o Acre, ele representa o norte, mostra que o norte também sabe fazer e o que o norte tem de bom. Porque muitas vezes o cara fala do norte, não tem valor, não tem privilégio, e a gente vai ver o audiovisual do nosso país, as pessoas desprezam. E tantos filmes bons brasileiros que tem, mas as pessoas não valorizam. Sempre vê o de fora, mas o de casa é bem melhor e agora tem conseguido mostrar e colocar no cenário nacional e internacional, no norte eles sabem fazer, né? E o interessante é isso, e até a ideia de nós trazermos você hoje aqui para abrir esse canal para o Fazedor de Cultura, para mostrar que o Acre tem voz, o norte tem voz e o Brasil também tem voz. Por isso que o nome do nosso podcast é Vozes da Cultura, porque a cultura tem várias vozes, várias faces, e a gente quer mostrar essas vozes e essas faces para quem está acompanhando, quem vai acompanhar depois, que isso aí vai ficar na internet, a gente vai embora e ele fica. E aí, voltando agora para o Noites, quando você vê aquele sucesso todo, né, muita gente falando, a crítica, né, elogiando, fazendo positivamente, avaliando, quando você vê vocês entrando na Netflix, como é que... Eu acho que é muita alegria, né? Eu tenho vários sentimentos, assim. Primeiro, muita alegria mesmo, assim, porque não foi fácil fazer o filme, né? Foi difícil, principalmente questão de orçamento, as logísticas todas, né? E muita gratidão também pelas pessoas que apoiaram, né? Os parceiros, a equipe, né? Mas também uma consciência de uma representatividade que a gente estava falando agora, né? De um cinema do norte, um cinema feito no Acre, um cinema feito na Amazônia, ali ocupando janelas que pareciam que não eram pra gente, né? Como a Netflix, como salas de cinema também. O filme ficou mais de 10 semanas em cartaz em todo o Brasil, não para de circular, vai estrear em Portugal. Então é aquele sentimento de ter conseguido, junto com todo mundo que construiu junto, ter um produto que é uma representatividade e que está alcançando ali janelas que pareciam que não eram pra gente. Agora tem indicação para o Oscar, né? O filme, como é que é? Ver isso? A gente passou primeiro pela Grande Peneira, que foi um dos 28 filmes, né? Que a Academia Brasileira de Cinema, ela faz ela indica os filmes brasileiros que tem potencial para concorrer ao filme de melhor filme estrangeiro no Oscar, né? Que é a grande premiação mundial de cinema. E depois a gente passou a gente fala a shortlist, a lista curta dos 6 filmes. Então a gente ficou entre os 6 em potencial para concorrer ao Oscar. E o filme que foi selecionado não foi o nosso, mas é um filme maravilhoso também, que é o Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, que é um diretor que já está muito consolidado, um diretor de Pernambuco, que tem uma cinematografia assim impressionante, né? Bacurau, O Som ao Redor, né? Aquários, então, que tem muito potencial de estar aí representando o Brasil. Fiquei muito feliz também claro, a gente fica triste que a gente queria estar ali. E superar alguns filmes que tiveram um orçamento astronômico. Não, né? acho que de todos os filmes que estavam ali, o nosso provavelmente era o menor orçamento. O Sérgio em si, qual o sonho do Sérgio agora? Meu sonho agora
Nossa, que pergunta. Que pergunta, né? Mas eu queria ver, olha, de verdade, assim, ainda mais diante dos fatos que aconteceram essa manhã na Câmara dos Vereadores, com o distrato que a cultura do município sofreu, né? Eu queria muito ver essa cidade menos azul, essa cidade mais colorida, com seus fazedores de cultura respeitados, né? Eu acho que é isso, a gente está numa cidade que é tão potente, com tanta coisa boa sendo produzida, seja na música, seja no teatro, né? E que a gente possa realmente, assim, como operários da cultura, como fazedores da cultura, que a gente possa sempre ser respeitados, né? A gente foi muito desrespeitados hoje, né? Então, quando você me faz essa pergunta, eu acabo trazendo para um sentimento do agora, que acho que não só eu, mas todo o movimento cultural de Rio Branco tá sentindo diante do desrespeito que a gente sofreu. Então, que a gente possa estar numa cidade onde a diversidade seja respeitada, que a gente possa estar numa cidade onde o fazer artístico, seja o fazer artístico da periferia, seja o fazer artístico acadêmico, seja, não importa, né? Que a cultura como um todo seja realmente valorizada e respeitada. Muito bom. E falando sobre esse fato que aconteceu, né, com o Diogo, a gente até fica solidário a ele. Eu acho que o Estado e o órgão público, eles têm que fomentar, né, não afugentar, né, a cultura. É lamentável o que ocorreu, são situações que a gente vê que a gente precisa mais de respeito ao fazedor de cultura. Eu acho que o podcast ele vem no momento certo de mostrar, a gente não só quer falar da cultura, do objeto da cultura, mas que atrás dele tem um pai de família, né, tem uma mãe, tem uma mulher, que às vezes ela trabalha em outro expediente, faz expediente, trabalha na casa de família, à noite ela está lá no teatro mostrando o talento dela, e que muitas vezes eu sempre digo que a cultura ela não precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida. Porque quando fala em valorizar, a pessoa pensa em dinheiro. Mas eu paguei por tanto. Não é pagar, mas é o reconhecer. O reconhecer que aquela pessoa está entregando algo, né? Entregando algo que amanhã vai valer para mim, vai valer o que vocês fizeram, que o Noites está entregando para o Acre, está colocando o Acre no mapa da cultura no mundo todo. Isso não tem valor, isso precisa ser reconhecido, né? E é esse reconhecimento que nós, do podcast, da Sanfus Film, está acreditando nesse projeto. Agradecer o Douglas, que acreditou no projeto quando eu procurei ele, mostrei o projeto, foi um cara, não, vestiu a camisa e está com a gente. Agradecer também ao governo do estado que está cedendo aqui o espaço na Fundação Elias Mansur, agradecer a Aurinete, a Malveira, que é a coordenadora do espaço aqui, que cedeu, abriu espaço para a gente poder também conversar com vocês, porque sem eles também a gente não estaria aqui fazendo esse bate-papo, e a gente também tem que reconhecer também quando é necessário. Mas a gente fala que é necessário ter esse reconhecimento. Tem editais, tem valores, não é só isso. Eu acho que esse reconhecer, esse trato é melhor do que muito dinheiro. Às vezes você tratar bem a pessoa, o não, quando você dá um não para a pessoa com respeito, com o diálogo, eu acho que o melhor caminho para construir a melhor cultura para o nosso estado, para o nosso município, é o diálogo, é ouvir o fazedor de cultura e respeitar e reconhecer. Muitas vezes tem divergências, às vezes ideológicas, partidárias. Eu acho que isso tudo deve ser deixado na porta de fora, e quando a gente senta para falar de cultura, vamos falar sobre a cultura, né? O que engrandece o nosso estado, o que pode ser retratado da nossa identidade, daquilo que realmente toca o acreano, né? O acreano ele gosta de música, ele gosta de dança. Se você fizer qualquer movimento cultural, vai ter pessoas lá prestigiando, pessoas que gostam, e mesmo que esteja pago, eles vão pagar para participar, porque eles gostam. Eu acho que só precisa que sejam abertos mais espaço e valorizado, né? Dando esse reconhecimento. E esse reconhecimento que o podcast Vozes Culturais da Cultura que está fazendo, trazendo vocês. Você é o primeiro, mas vai ter mais pessoas que vão passar aqui. Vem pessoal da dança, vem pessoas da música, vem pessoal do audiovisual, e todos os segmentos a gente vai querer que esteja aqui batendo um papo conosco, mostrando quem são eles. É por isso que eu perguntei quem é o Sérgio, porque às vezes os caras conhecem ali o trabalho do Sérgio, mas não conhecem o Sérgio. E eu acho que o importante é conhecer, porque muitas vezes a gente vai querer conhecer a pessoa depois que ela morre. Poxa, olha fulano, conheci a obra dele, conheci o trabalho, mas não conhecia a pessoa por trás da obra. Eu acho que o mais importante é saber quem é o ser humano que está por trás da obra. E eu te agradeço, Sérgio, por esse bate-papo. Eu quero te deixar aqui para você poder falar com as pessoas que estão em casa, que estão te acompanhando, falar o que o Sérgio
pode deixar de mensagem para os jovens também que querem entrar na cultura, mas não sabe por onde. Às vezes ele pensa ser um cineasta, mas não sabe como é que faz, como é que é o primeiro contato. Deixa uma mensagem para essas pessoas também, esses jovens. Eu acho que é muito importante assim, a gente pensar que a cultura ela ainda é muito mal compreendida, né? Que o potencial que a cultura tem em todas as áreas, ela tangencia todas as áreas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que onde a cultura não é valorizada, a violência vira espetáculo. Então, se a gente para pensar o potencial que a cultura tem nos bairros, né? Que a gente está sofrendo um assédio tão grande dessas facções criminosas, da violência, acho que é muito mais difícil o menino que está na quadrilha, o menino que está na capoeira, o menino que está na dança, ser aliciado, porque ele está ali num grupo, ele está ali, né, tendo valores de coletividade, de encontro, então precisa ser valorizado, incentivado, né? Então a cultura, ela não é a solução, mas ela pode dialogar com a segurança pública, ela pode dialogar com a saúde, né? Ela não é só a cereja do bolo, o entretenimento, né? A cultura está nas bases, nos pilares fundamentais de qualquer sociedade, né? É a cultura, é a cultura que fala quem eu sou, qual é a minha história, qual é a minha identidade. E para essa juventude que está aí, e tem juventude fazendo coisas incríveis nessa cidade, se você dá uma volta ali pelas batalhas de slam, pelas batalhas de hip hop, você vai ver uma juventude ali altiva, combativa, festiva, né? Refletindo a cidade, refletindo a sua existência, refletindo por meio de versos, por meio de rimas, por meio de poesia. Então a gente tem uma cultura aqui muito promissora, né? Uma juventude que está fazendo com audiovisual, pensando coisas. Então eu acho que é isso, acho que a gente precisa se coletivizar mais, né? Os fazedores de cultura mais antigos, acho que tem uma responsabilidade também com essa juventude de trazer mais para perto. Às vezes o debate fica muito entre nós, da velha guarda aqui, então é importante a gente prestar atenção nessa juventude bonita, resistente, intensa, que está vindo aí para trazer uma nova, atualizar toda essa luta e atualizar toda essa mensagem. Acho que é isso. É isso aí. Galera, a gente está chegando ao final desse nosso primeiro episódio do nosso podcast Vozes da Cultura. Agradeço o Sérgio, eu sei que é corrido, né? Mas depois a gente traz o Sérgio de novo aqui para a gente bater um papo com ele, porque eu sei que vem coisas boas por aí. O Noite, se não se resume só uma noite, tem várias noites ainda. E a gente está aqui para ouvir, para escutar, para mostrar e levar para você que está aí do outro lado, no celular, em casa, né? Essa parte do fazedor de cultura. Quem são eles? Às vezes a gente conhece o nosso vizinho, o nosso parente, um irmão, a pessoa que está dentro da nossa casa e não conhece bem. Então a gente está querendo agora mostrar não só a parte do produto da cultura que ele faz, mas aquela pessoa, o ser humano, né, a história dele, que contribui muito para o nosso estado, para o nosso município. Agradeço a você, agradeço o Sérgio que está aqui com a gente. Sérgio, muito obrigado mesmo, valeu. A gente tem gratidão. Eu quero agradecer aqui novamente a Sansfilm, na pessoa do Douglas, que vestiu a camisa, acreditou no projeto quando estivemos lá mostrando para ele esse projeto de podcast. Agradecer a nossa querida amiga Aurinete Malveira, a coordenadora aqui do Museu dos Povos Acreanos. Que espetáculo de espaço, né, Sérgio? Nossa, lindo. Um lugar que é muito bonito. Vocês precisam ver. Daqui uns dias vai estar aberto para o público vir aqui, tomar um refrigerante, vir com a família, prestigiar esse ambiente. Falando para você que ainda não veio visitar o Museu dos Povos Acreanos, lá embaixo já está aberto para visitação do público de quarta-feira a domingo. Então, venha conhecer um pouco da nossa identidade, da nossa história, né, do acreano. Você que é acreano muitas vezes não conhece a nossa história totalmente, né? Então esse museu ele é uma porta aberta para nós conhecermos o nosso passado, para a gente amanhã, lá no presente, no futuro, poder disseminar ele, mostrar para as pessoas que o Acre tem de bom, que a nossa história é uma história linda, de lutas e conquista, assim como a cultura. Gratidão, um abraço, até o próximo episódio. Sérgio. Maravilha. Gratidão. É isso, né, cara? É isso. Que bom.